Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa disciplina de planejamento de carreira, cargos e salários. É um tema bastante importante, pertinente para todos nós pensarmos aí na nossa carreira, pensarmos como gestores de RH, como gestores de pessoa de modo geral. Eu sou a professora Marilúcia Ricieri, sou psicóloga e responsável por essa disciplina, por esse tema tão importante que nós vamos falar hoje. A nossa aula de hoje, portanto, ela traz aí como início, como contexto principal, falarmos do que é a carreira, pensarmos no que de quem é a responsabilidade, quem são e quais são os processos que envolvem um planejamento de carreira. Afinal de contas, talvez quando se pense em carreira, logo vem no pensamento a empresa, onde é que você estiver trabalhando, na perspectiva de crescimento, de desenvolvimento, lá na empresa onde trabalha. É também esse caminho, é também essa trajetória, mas nós vamos identificar que existem outras maneiras de conseguirmos realizar o nosso planejamento aí de carreira. Isso será discutido durante as nossas 4 teleaulas, os nossos 4 encontros. Iniciamos hoje, mas também tem lá no AVA, no ambiente do Colaborar para Você, toda a web aula, que também fala do planejamento de carreira, o fórum de discussão sobre planejamento de carreira, enfim, o nosso livro didático, o nosso livro da disciplina, que também tem não só carreira, porque a nossa disciplina vai falar também de cargos e salários, também tem todo esse aparato. E eu quero convidá-lo e convidá-la para isso, ter acesso, procurar esse material e expandir esse conhecimento de um tema muito importante, muito pertinente para a gestão de pessoas. Então, vamos ver lá no quadro sobre a aula de hoje. Vamos falar o que é um plano de carreira, qual a importância de descrever e analisar cargos para o plano de carreira e também para a gestão de pessoas, e conhecer métodos de coleta de dados para a descrição e análise de cargos. Então, iniciamos falando de carreira e passamos a compreender que a descrição e a análise de cargos é o fator primordial, principal, para estruturar todos os subsistemas de RH, mas especificamente quando nós falamos de plano de carreira, ele é o alicerce. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas iniciamos então falando de plano de carreira. Bom, quando se fala em plano de carreira, e eu pergunto a você, o que você pensa sobre a sua carreira? Em que momento você começou a pensar na sua carreira? E o que faz dela? Eu acho que antes da gente pensar em como é que nós vamos ajudar os outros a partir de ações, de programas, a construírem a sua carreira, pensar em oportunidades, nós também temos que olhar para nós. O que é que você tem pensado para a sua carreira? Então, vamos ver lá no quadro, pensando o que é um plano de carreira. Quando nós falamos em organizações, em empresas, plano de carreira é uma das fases mais importantes para o desenvolvimento dos funcionários em uma organização. Ou seja,
quando se pensa, então, em carreira, é aquele momento em que a organização ela está preocupada em reter talentos, ela está preocupada em oportunizar para os seus funcionários, os colaboradores, um crescimento, um desenvolvimento que possa, né, de alguma maneira, permanecer na empresa, mas permanecer satisfeito, né, com perspectiva de crescimento. Por isso que o plano de carreira é uma ação estratégica dentro da organização. E diria que mais eficiente para que a empresa e seus profissionais, seus colaboradores, possam ter uma visão tanto de curto, quanto de médio, quanto de longo prazo. A respeito do quê? De possibilidades de ascensão na organização. Ou seja, pensar em plano de carreira é pensar em possibilidade de crescer, sabe? Aquela curva crescente, né? Que ela vai sempre subindo e não pensá-la em declínio, mas sim ascensão. Mas como que oportuniza isso para todos os profissionais, para todos os colaboradores, empresas de grande porte ou de médio porte? Como é que a gente pensa nisso para uma empresa pequena, com poucos colaboradores? Como é que nós vamos idealizar ou construir, né, elaborar um plano de carreira pensando nessas pessoas? Será que só a empresa que tem que pensar na carreira do profissional? Então, vamos dar uma olhada lá no quadro, que o plano de carreira, ele deve, pensando na organização, ele deve estar integrado aos demais programas de recursos humanos. Ou seja, não tem como pensar num plano de carreira sem integrá-lo ao RH como um todo. Que programas? A avaliação de desempenho, treinamento e recrutamento interno, e aí nós vamos entender cada um deles, como é que o plano de carreira se integra a cada um deles, porque isso vai permitir o desenvolvimento dos profissionais e, por consequência, uma melhor integração, um melhor comprometimento, um melhor planejamento do seu futuro dentro da organização. Então, veja, como é que o plano de carreira está alinhado aí, tem essa interface com recrutamento interno? O recrutamento interno, ele acontece quando uma empresa ela tem como políticas e práticas, tem as políticas e tem as práticas de valorização dos seus profissionais, dos seus colaboradores, pensando sempre em reter esse talento, então reter esse profissional. Mas nós sabemos que também, para reter um profissional dentro da empresa, e aí esse reter não é segurar, então não faço acordo com ele, no acerto dele, ele fica aqui. Até ele se esgotar e pedir seu desligamento. Não é isso. É que a pessoa ela tem a possibilidade de vislumbrar a curto, médio e longo prazo que pode crescer na empresa. Então, eu conheço assim, excelentes profissionais que estão fazendo um trabalho muito bacana na empresa. Mas, dependendo da empresa, ela não possibilita esse crescimento, né? E quando a gente fala de carreira está diretamente ligado a crescimento e desenvolvimento. E com isso, também, né, muitas vezes o comprometimento acaba ficando aquém do que a empresa espera. Então, recrutar internamente significa dar essa oportunidade também para aqueles que estão na empresa seguirem uma carreira, pegar uma oportunidade,
De repente, é uma unidade, é uma transferência, é uma filial, é uma nova agência que esse profissional possa assumir. Por que treinamento? Porque muitas vezes existe uma lacuna, um gap, que nós chamamos, nas competências. E às vezes não assume aquela função, ou não pode assumir, porque realmente tem as competências. Nós vamos ver isso na base aí de todos os subsistemas de RH, que se não tem aquela competência, precisa treinar, precisa desenvolver, precisa se capacitar. E o treinamento entra aí, com certeza, nesse momento importante. E, sem dúvida alguma, falar de avaliação, a avaliação de desempenho, ela vai ser a mola mestra, né, motriz aí para se a avaliação está satisfatória, que seja uma avaliação anual, que seja uma avaliação semestral, aí depende de cada empresa. Então, existe a possibilidade do profissional seguir carreira. Então, esse olhar da carreira é um olhar a partir da empresa, pensar a carreira do profissional dentro da empresa. E, nesse sentido, voltando lá no quadro, a quem, então, vai competir essa responsabilidade, ou quem é que tem que oportunizar, que tem que apresentar daí ao profissional essa oportunidade? É a empresa. Então, a empresa, com a sua missão, a sua visão, os seus valores, o seu planejamento estratégico, quando faz um geral da missão, da visão, mas também o planejamento estratégico do RH, mostrando que são regulamentações, regras que se implementam na empresa, sempre baseado num princípio ético. E essas regras é que vão definir se a empresa vai ter um plano de carreira, como que vai ser, se vai ser integrado, se a responsabilidade vai ser de quem, se até onde, né? Isso também é uma outra questão importante, até onde é responsabilidade da empresa, até onde é parte da empresa, mas até onde também é a contrapartida do profissional. Porque o que acontece? A empresa, muitas vezes, ela define o seu planejamento, ela tem a sua missão, a sua perspectiva aí para o profissional. Eu também já vi muito isso na minha experiência aí com empresas. A empresa está dando uma oportunidade para uma carreira, mas aquele profissional, nem sempre ele quer, né? Porque existe o ônus e o bônus, né? Então, existem os ganhos, mas existem as contrapartidas. Muitas vezes de uma carreira, né, que você vai assumir, agora você é diretor de uma unidade. Você não é mais o gerente ou o coordenador de um setor, ou você é o diretor de uma unidade de negócio, por exemplo. As suas responsabilidades mudaram, a sua atuação mudou, o seu propósito de trabalho mudou, a missão do que é o seu trabalho mudou. E aí, com isso também, mais responsabilidades. Então, vem os bônus, né? Claro, tem também mais ganhos, uma remuneração melhor, mais status, poder, né? Tudo que vem agregado aí a um cargo, mas também tem a contrapartida da responsabilidade e tudo mais. Então, eu já presenciei em microempresas e empresas menores que estavam estruturando aí o seu planejamento de carreira e que incentivava, investia, e muitas vezes o próprio profissional ele não queria assumir aquele trabalho.
Então, voltando lá no quadro, a carreira, ela não se limita apenas a pensarmos no que a empresa nos oferece. Não. A carreira, ela é, sim, uma sucessão de várias posições que são ocupadas ao longo da sua vida profissional. Então, se nós formos pensar, ela não se limita única e exclusivamente a uma empresa. Ela não vai se limitar a uma empresa. Veja, ao longo da sua vida profissional, isso nos remete a pensar que lá atrás, às vezes na nossa adolescência, na nossa juventude, às vezes foi um sonho de criança, às vezes é lá atrás que começa a plantar a sementinha da carreira. Claro, tem todas as intempéries da vida, todas as dificuldades, os contratempos, os obstáculos. Então, às vezes, aquele sonho lá de trás, que geralmente quando a gente pergunta para a criança, né, o que você quer ser quando crescer? Ah, quero ser médico igual meu pai, quero ser veterinário, geralmente é porque gosta de cuidar dos animais, eu quero ser piloto, quero ser bombeiro, quero ser professor, né? E assim vai, N profissões, né? Só que, claro, ao longo da vida as coisas vão mudando, os sonhos vão ficando às vezes para trás. Quer ser bailarina, quer ser cantor, enfim. Algumas desses sonhos, desses desejos, eles vão perseguindo, sim, o profissional, vão seguindo com o profissional e vai traçando a sua carreira, né? Como se tiver essa oportunidade, tem formação em agronomia, mas quer ser cantor. E vai ser cantor famoso, né? E aí a agronomia fica só, a graduação para cuidar aí da fazenda dos pais, mas vai ser cantor famoso. Construiu a carreira longe daquilo que de repente, né, fez uma graduação. Mas a carreira, voltando lá no quadro, então ela vai sendo essa construção ao longo da vida. E será que ela tem que ser algo fixo, rígido, só porque você fez um curso de técnico, você tem que ficar nessa? Não. Pode ser que para aquele momento era o que você encontrou, mas nós temos que pensar em seguir algo que vá tendo, né, posições, que vá tendo aí, como diz, ocupadas ao longo da sua vida, mas que vá construindo uma trajetória. Então, o plano de carreira na empresa vai definir essas trajetórias de possibilidade de crescimento dentro da empresa. Mas a carreira não é algo para ser construído tão somente dentro da empresa. Ela faz parte da nossa vida. Ela faz parte dessa construção que nós vamos fazendo aí ao longo da nossa vida. Então, por isso que é o desejo do sujeito com a oportunidade da empresa. Quando isso casa, né, dá um relacionamento perfeito aí de longa data ou de curto prazo, mas que satisfaz, que dá um resultado positivo. Mas quando não, às vezes a carreira é a carreira solo, né, a carreira individual, mas sem um vínculo com a empresa. Então, voltando aqui no quadro, essa questão, então, do plano de carreira na organização deve, né, ser aí definido pelas políticas de crescimento. É responsabilidade da empresa. Eu estou frisando bem essa questão porque nós, depois, mais nas outras aulas,
nós vamos entender também um pouco sobre essa carreira que é minha responsabilidade e não da empresa. Mas se eu tenho um vínculo empregatício, eu tenho um vínculo com uma empresa, então nada mais adequado para aquele momento que se tem um vínculo, que se construa a sua trajetória aí. E algo que a gente não pode perder de vista é a cultura, as estratégias, os objetivos da empresa, da organização, que vão fazer com que essa carreira seja construída, seja elaborada. Então, de uma forma ou de outra, conciliar isso é algo assim muito importante. E como a área de recursos humanos é um papel importante do RH, e todos os gestores também, mas especificamente é o RH que é a estrutura para isso. Mas todos os gestores são corresponsáveis pela construção da carreira da sua equipe, dos seus profissionais, se a empresa pensar aí em reter o talento, em manter esses colaboradores na sua equipe de trabalho. Bom, como o nosso tema aqui dentro aí do planejamento de carreira, mas um tema importante, é falar sobre a descrição e análise de cargos. Talvez você já tenha até passado por isso em algum momento aí da sua formação, mas a descrição e análise de cargos, ela é a base, ela é a sustentação de tudo que nós formos fazer no RH. Eu comparo aqui aí a um engenheiro civil, por exemplo, a obra dele, para se concretizar, para dar sustentação, tem que ter um alicerce fiel, um alicerce forte, né? Um alicerce bem estruturado. Conosco, no RH, a descrição e análise de cargos também. Então, lembre-se disso. Então, vamos ver lá no quadro. A descrição de cargos, eu vou falar primeiro da descrição detalhadamente, depois eu vou esmiuçar melhor a análise de cargos. Mas a descrição já diz, né? Descrever algo. A descrição e análise de cargos são imprescindíveis para a gestão de pessoas. Eu diria mais, não há gestão de pessoas na prática se não tivermos descrição e análise de cargos. Como vai fazer, mais sucinta, se ela é informatizada, se ela é na intranet, isso cada empresa, de acordo com a sua cultura, com as suas práticas, é que vai definir. Mas funcionar uma gestão de pessoas sem descrição e análise de cargos não tem como. Então, vai contribuir para todos os subsistemas. Aqui eu trouxe a citação de alguns: recrutar e selecionar, apoio a cargos e salários, e compreender todo o cargo, estrutura, de como é que a empresa vai funcionar. Veja só, vou fazer um recrutamento, uma seleção, é claro que eu preciso da descrição de cargos. Eu vou recrutar. Bom, se eu vou recrutar, eu vou solicitar alguns requisitos, algumas competências. Bom, se eu não tenho isso descrito, como é que eu vou fazer uma chamada de um recrutamento se isso não está descrito ali? Então, como é que as pessoas vão atender ao meu chamado se eu não sei quem é que eu estou chamando?
e com que características, com que requisitos eu estou chamando. Então, recrutar, selecionar, treinar as pessoas. Precisamos, pensando aí na carreira, quais as competências, qual o gap, né? Qual é a lacuna que tem aí nesse profissional que ele não pode assumir esse cargo. Então, nós vamos treinar de acordo com as competências necessárias, de acordo com o que é exigido para esse cargo. E para tudo mais, avaliação de desempenho, cargos e salários. Cargos e salários. Então, o que acontece? Para implantar um cargo, um plano de cargos e salários, eu tenho que ter definido quais os requisitos, quais as competências, quais as responsabilidades, senão os salários ficam extremamente equivocados, extremamente sem um equilíbrio, né? Desequilibrados. Uma pessoa com mais responsabilidade, com mais poder dentro da empresa, com mais subordinados, enfim, ele tem, né, Então, isso vai estar na descrição e análise de cargos, ele tem uma remuneração diferenciada daquele que tem um trabalho com menos requisitos, com menos competências. Isso é o mercado de trabalho, isso faz parte da estrutura organizacional. Inclusive, descrição e análise de cargos vai me dar subsídios para eu estruturar o organograma. Um organograma da empresa, e eu saber num plano de carreira para onde a pessoa pode ir, dali onde ela está, eu preciso dessa base. Então, voltando lá no quadro, a descrição de cargos, ela é o relato das tarefas que são descritas de forma organizada, sistemática, permite ao leitor compreender as atividades que são desenvolvidas pelo ocupante do cargo. Mas olha só, depois nós vamos falar aqui sobre esse ocupante do cargo. Então, vamos lembrar que a compreensão das atividades desenvolvidas para quem vai ocupar o cargo também, futuramente. Então, a descrição, ela deve ser objetiva, é preciso, sim, observar aí algumas regras, né? Algumas regras importantes de como é que isso vai descrever. Tem um padrão, mas esse padrão, é claro, que tem a ver com a empresa também. Qual é o padrão? Posso adotar um determinado padrão para descrever cargos que vai facilitar o entendimento do conteúdo do cargo. Mas, mesmo assim, é de bom tom que as empresas adotem, sim, um padrão geral. Além dessa objetividade, que elas tenham aí algumas informações que sejam universais, coletivas. Por que isso? Nós vamos entender que uma outra situação importante, um outro trabalho importante do RH, que é fazer pesquisa salarial, ela vai acontecer, essa pesquisa, com base nos cargos. Então, se eu não coloco ali algumas informações que são pertinentes, que são fundamentais para eu comparar com uma outra função, com outro cargo, fica difícil daí realizar uma pesquisa salarial. Então, vamos ver ali no quadro quais são os principais fatores aí considerados como padrão para que haja aí uma descrição de cargos adequada.
Bom, ela deve ser clara e objetiva. Se eu tiver que explicar o que está escrito ali, então não está claro e também não está objetivo. Tem que ser algo mais objetivo, mais pontual. A descrição é do cargo e não do seu ocupante. Aqui eu quero até comentar algo bem importante, voltando aqui. Por que no slide anterior eu falei, guardem isso aqui. Geralmente, nós vamos ver nos métodos, quando vai descrever o cargo, então vai descrever o cargo da professora. Professores, de todos os professores. Mas aí nós fazemos isso por amostragem. Mas vamos pegar então a professora Marilúcia, a professora Ana Célia, a professora Nádia, que vocês já conhecem. Bom, nós três somos professoras do mesmo curso, nós somos da modalidade de educação à distância, mas existem algumas diferenças. Por exemplo, eu dou aula no presencial também. Elas, se nós vamos fazer uma descrição, nós vamos fazer delas, das três professoras ou do cargo? Não, nós vamos fazer do cargo. Mas a professora Ana Célia, a professora Nádia, elas são doutoras já. A professora Marilúcia é doutoranda, eu ainda estou fazendo meu doutorado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar as competências ali, os requisitos de quem já é, ou de quem está ainda no mestrado, que é mestre. Então, veja, a gente não pode, isso acontece nas empresas, fazer do ocupante do cargo. Nós temos que ver quais os requisitos e quais as tarefas necessárias para ocupar o cargo. Qual cargo? Professora A ou B da educação à distância, do EAD. Aí é professora do presencial. Aí nós vamos ver que tem algumas diferenças, mas daqui a pouco, na análise. Então, voltando no quadro, o que isso é importante? É do cargo e não do seu ocupante. Mas quem nós vamos coletar informações é do ocupante. Ok, certo? A descrição, por isso, ela é impessoal. Devem ser utilizados advérbios apenas na especificação e devem ser empregados verbos no início de cada tarefa no infinitivo. Então, nós vamos falar preparar material para a aula. Nós vamos falar para executar, preparar avaliações, enfim, ministrar a aula da disciplina na sala de geração, no estúdio. Então, vejam, nós estamos descrevendo, é claro, né, gente? Dá como disse, eu estou aqui exemplificando. Na verdade, quando a gente vai fazer isso, a gente tem que escrever, você tem que fazer isso com bastante apreço, com bastante cuidado. Eu estou só citando aqui, mas para mostrar que nessa linha que a gente faz. Então, quais são as tarefas? Então, olha só, no quadro, que interessante, essa figura, talvez seja a figura mais tradicional, inclusive tem lá no nosso livro, mas é a mais completa para descrevermos um cargo. O que faz, então, tarefas e atividades a executar, o que a pessoa faz? Aí vamos descrever quais são as tarefas e as atividades. Quando ela faz? Isso é importante também. Periodicidade, se é diária, semanal, anual, isso é esporádico. Como ela faz? Esse como é importante porque, através de máquinas, equipamentos, materiais, de dados, de informações,
comparando o professor da educação à distância e do presencial, como faz, tem uma grande diferença. Tudo bem, até aqui a periodicidade já vai diferenciando, mas através, né, como que faz? Na sala de geração, com o equipamento aqui com a câmera, com né, todo esse aparato que nós temos aqui, o que é diferente de um professor que está lá no presencial, né? Ele vai usar, sim, um data show, mas ele não precisa de uma câmera para dar aula, tá? Então, veja como isso faz diferença. Onde faz, né? Eu acabei de exemplificar aqui, e o porquê faz é a justificativa, ó, objetivos, metas a serem atingidos. Muitas empresas chamam aqui, na descrição de cargos, de missão. Qual é a missão do cargo? Eu já vi muitas empresas que fazem a sua descrição de maneira sucinta. Nós podemos fazer uma descrição bem detalhada. É que, assim, a própria descrição de cargos, ela mudou, inclusive, com a tecnologia e com a agilidade das coisas. Então, não são mais aquelas 3, 4, 5 páginas para um cargo. Hoje é muito mais sucinto, desde que não falte informação. Pode ser sucinto, mas não falte informação. Então, ali no quadro, só para exemplificar uma descrição sumária de quem trabalha numa área de vendas, efetuar vendas, ó, efetuar vendas. Poderia colocar vender, mas efetuar vendas dá uma outra conotação ao verbo. Oferecendo produtos e serviços da empresa. Missão, aumentar a lucratividade. Então, aumentando a lucratividade. É para isso que um vendedor vende, né? Não é por outro motivo. Então, a descrição, ela segue esse modelo. Quer dizer, modelo, quem vai decidir é a empresa. O que não pode faltar são informações relevantes, porque dessas tarefas, dessa periodicidade, dessas responsabilidades, é que nós vamos fazer a próxima etapa, que é trabalhar com a análise de cargos. E é justamente através da descrição é que nós fazemos a análise. Vamos ver lá no quadro. A análise, na verdade, ela é a parte mais demorada, é a parte mais detalhada. Mas é a parte mais gostosa, eu diria, assim, da descrição e análise de cargos, porque daí você fica analisando o cargo. Ah, mas a pessoa, para fazer isso, ela tem que ter essa competência, ela tem que ter esses requisitos, que são requisitos qualitativos, e também responsabilidades, grau de instrução, a capacidade de desenvolvimento. Então, quais são esses requisitos? Curso superior, é preciso ter mestrado, é preciso ter doutorado. E por que, olha só, e por que a gente, então, não pode descrever o ocupante, mas sim o cargo? E aqui na análise, eu não devo me basear tão somente pelo ocupante. Eu vou explicar por quê. Eu citei, então, um exemplo aí de professores. Ah, eu vou me basear aqui por cima. Ah, você tem doutorado. Então, elimina né, na contratação, né, em várias situações. Vamos pensar numa indústria. Ah, o operador de máquinas. O operador de máquinas, ele tem que ter ensino médio e ele tem que ter um curso técnico em tecnologia de ponta lá, que
que a empresa não oferece, que ele tem que buscar por conta própria. E esse profissional, se está lá, quando eu vou contratar, eu tenho que seguir o que tem lá nos requisitos, eu tenho que seguir as competências que são necessárias. Por quê? Se uma empresa ela vai, por exemplo, passar por uma certificação de qualidade ou qualquer processo de auditoria, qualquer processo de desenvolvimento e certificação principalmente, isso é muito levado em conta. Então, olha só, está exigindo que o operador de máquinas tenha operador de extrusão, né? Tem que ter esse curso, essa experiência. E aí a gente não acha no mercado esse profissional. Vamos contratar assim mesmo, sem, a gente treina aqui. Então, eu estou indo contra o que a empresa exige. Então, muitas vezes a gente acaba, numa análise de cargos, deixando nem muito acima e nem muito abaixo, né? Nós vamos achando um meio termo. Eu me lembro de uma situação em uma empresa que eles quiseram colocar para todos os profissionais, ali era uma empresa pequena, que tivesse graduação, né? Alguma graduação, ensino superior completo. Mas a maioria tinha ensino médio incompleto. Mas isso é uma meta. Então coloca isso como meta de treinamento, capacitação de educação corporativa, mas não lá na análise de cargos. Porque senão ninguém tem os requisitos necessários. Então é bem importante isso que eu estou trazendo aqui. Então, voltando lá no quadro, a questão da análise de cargos, ela não é uma tarefa simples, é demorada e trabalhosa, mas o produto final é um catálogo de cargos que dará subsídios para a tomada de decisões e vai servir não somente à administração de cargos e salários, mas toda a área de recursos humanos, como eu citei agora. Então, dessa forma, a análise de cargos, ela subsidia o quê? Ela vai subsidiar para nós o recrutamento e seleção, então, a descrição e a análise de cargos vai trazer esse subsídio, né? Administração dos salários, com certeza, né? A questão não só da escolaridade, da experiência, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento, implantação de programas de qualidade, principalmente se tiver uma auditoria, planejamento de pessoal, e aqui nós estamos falando de planejamento de carreira, pesquisa salarial, eu também comparo, eu preciso comparar, os cargos, a análise, né? Mas espera aí, como é que eu vou comparar a engenharia, uma empresa de engenharia em que tem um programa trainee e tem uma carreira, né, de ascensão, aí, trainee, júnior, pleno, mesmo que seja em linha. E aqui, na minha empresa de engenharia, eu tenho um engenheiro civil. E, muitas vezes, a tarefa que faz o trainee, o júnior, o pleno e o sênior, o meu engenheiro, ele faz. Como é que eu vou conseguir equiparar as competências, as atividades para uma pesquisa salarial, para um ajuste aí de remuneração que a gente quer fazer dentro da empresa? Então, isso também é um fator bastante importante que deve ser levado em conta. Então, voltando lá no quadro, nós temos aí análise de cargos clássica e por competência.
o relato dos requisitos, das responsabilidades, instrução necessários aos ocupantes do cargo. Essa é a clássica, tradicional, que ainda se usa muito, ainda tem empresas que utilizam, que a por competência é o que nós chamamos de chá, e que vocês já conhecem de longa data, como é que se faz. Mas tem ainda muitas empresas que colocam, sim. Quando você vai, por exemplo, cadastrar um currículo em uma empresa, ela pode mesclar as duas coisas. Essa é uma outra questão importante também. É um modo clássico que pede instrução, responsabilidade, experiência, até disponibilidade de viagens e as competências, o conhecimento, a habilidade e atitude. Então, há ainda muitas empresas que fazem, né, mesclam, né, fazem uma descrição e uma análise de cargos ainda contemplando as duas possibilidades. Então, lá no quadro, nós temos a figura importante aí da árvore, a árvore da competência, apresentada pela Maria Rita Gramigna no livro dela, que é Gestão de Talentos, e é muito bacana esse livro dela, porque ela traz, inclusive, exemplos de várias competências que podem ser utilizadas em diversas descrições e análise de cargos. E que fica aí a dica para você, se estiver fazendo esse trabalho aí de descrição e análise de cargos ou quando estiver fazendo. Então, a árvore da competência mostra que a atitude, que é o querer fazer, o que eu analiso, o que eu descrevo ali da atitude quando eu estou fazendo uma descrição e análise de cargos? Comportamentos, proatividade, flexibilidade, disponibilidade, comprometimento. Ah, mas espera aí, professora, isso é subjetivo, isso é comportamento, é qualitativo. E como é que eu vou mensurar isso? Como é que eu vou avaliar isso? Ah, daí nós estamos falando de recrutamento, seleção, avaliação de desempenho e tantas outras coisas que transformar o subjetivo em indicadores e que a gente consiga perceber se a pessoa está comprometida com aquilo que ela faz, se ela está realmente sendo, né, ainda competente, né, uma parte da competência, digamos assim. O conhecimento é o saber, então aqui é o tronco, né, onde está ligado às raízes. Então, a atitude é a raiz. O conhecimento é o que vai interligar a minha atitude com a minha habilidade. Eu não posso esquecer, de longa data, que vocês já conhecem a figura do chá, né, sobre o conhecimento, habilidade e atitude. Eu não posso esquecer que a pessoa tem boa vontade, que é muito boa, ótima pessoa, mas não busca conhecimento. Ela não sabe, ela não... Então, peraí, vamos voltar ali na atitude. Cadê aquela proatividade de buscar conhecimento? Então, um liga ao outro, e aí sim nós chamamos de competência. Então, voltando ali no quadro, é preciso ter conhecimento. Para o engenheiro civil, ele tem que saber de engenharia civil, de tudo o que precisa para o engenheiro. O professor precisa conhecer. E aí nós temos também a habilidade, que é o saber fazer. Bom, eu tenho a atitude, eu tenho o conhecimento, mas eu tenho que ter a habilidade de saber fazer aquilo que eu estou me propondo para realmente ser competente. E também, além disso, lembrar que
no planejamento de carreira, isso também vai interferir, também vai influenciar todo esse crescimento, todo esse desenvolvimento. Então, até aqui, nós vemos que descrição e análise de cargos, elas andam juntas, são tarefas importantes. Posso só descrever? Fica muito falho, eu não consigo analisar o cargo se ele não estiver descrito. Então, eles se complementam. Eu preciso descrever e analisar os cargos, de acordo com a cultura da empresa, de acordo com a prática da empresa, mas, de qualquer forma, o que não pode deixar é de fazer. Tem que descrever e analisar o cargo. Bom, vamos conhecer agora uma situação, problema, apontada aí lá no quadro, para uma prática, um entendimento melhor sobre o que nós trabalhamos até aqui. A empresa Apollo, ela contratou você para realizar a descrição e a análise de cargos, uma vez que a empresa está em processo de implantar o plano de carreira. Qual é o seu desafio? Como profissional de RH, apresentar para a empresa quais são os métodos mais adequados para realizar esse processo. Quais serão os métodos? Será que tem algum método padrão ou a empresa faz do jeito que ela quiser? Sim, a empresa pode fazer como ela bem entender, mas já existem alguns métodos que são praticados e que trazem um resultado bastante eficiente. Inclusive, lá no nosso livro da disciplina de administração de cargos, salários e carreira, tem a descrição bem mais detalhada e também nós vamos falar um pouco mais sobre esses métodos. Então, vamos ver lá no quadro o que você deveria sugerir aí resolvendo essa situação. Existem vários métodos para coletar dados, porém, os mais utilizados dentro da área de administração de salarial e para descrever cargos e analisá-los a observação local, o questionário, a entrevista e os métodos combinados. Bom, quer dizer que a gente pode combinar alguns métodos? Pode sim. Logo mais, nós vamos saber um pouco de cada um deles e quais as vantagens, as possibilidades que nós temos de trabalhar com cada um desses métodos. Agora, eu vou abrir para vocês um momento de perguntas. Fico aguardando, inclusive estou aqui acompanhando, o Gilberto está no chat, vocês encaminham para ele e ele vai encaminhar aqui para mim e assim que chegar até aqui eu vou respondendo as perguntas, ok?
Bom, de Teixeira de Freitas, tudo bem com vocês? Quais as condições básicas a serem definidas no desenho de um cargo? Foi a Fran que encaminhou. Quais as condições básicas a serem definidas no desenho de um cargo, na descrição de um cargo? Condições básicas, olha, naquele esquema que eu mandei agora, mostrei agora há pouco para vocês, o que fazer, como fazer, quando fazer. Na análise, a gente não pode esquecer dos requisitos instrucionais, complementares. Então, por exemplo, escolaridade, cursos que precisa ter, técnicos, que conhecimentos que são fundamentais para ocupar aquele cargo, e as atitudes, sem dúvida, temos que colocar, sim, por mais subjetivas que sejam. E aí vem habilidades. Vamos pensar aí num cargo de... um cargo de gerente. Precisa colocar liderança, isso eu tenho que colocar lá nas competências. Eu preciso colocar uma habilidade para conduzir reuniões, e aí eu vou descrevendo. Então, no mínimo isso, No mínimo eu tenho que colocar conhecimentos, habilidades, atitudes e as tarefas principais, a missão, a periodicidade, isso tudo complementa. Espero que tenha te respondido, Fran. Também Teixeira de Freitas, a Fran. O cargo, ele é um conjunto de funções de mesmo grau de complexidade e tarefas e requisições. A descrição de cargos corresponde àqueles aspectos intrínsecos que vai definir tarefas, a posição do cargo no organograma, exatamente. E já a análise corresponde aos aspectos extrínsecos, responsabilidades, condições de trabalho. Quais os fatores ambientais que devem ser considerados na análise de cargos, além da instrução? Eu acho que eu respondi essa questão agora, né, Fran? Acabei respondendo a segunda, né? Mas, na verdade, não só extrínsecos, tá? Também tem algumas questões aí, principalmente quando a gente fala da atitude, que são fatores comportamentais, e que nós precisamos definir, que são principais aí, fontes para realizar um recrutamento, uma seleção. Então, nesse sentido. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Deixa eu perguntar aqui se tem mais alguma questão. Espero que eu tenha te respondido, Fran. Se tiver alguma dúvida, você encaminha aqui que o Gilberto me passa, tá bom? Vamos ver. Se mais alguém tiver, pode encaminhar. Deixa eu ver, que ele já está me respondendo aqui. Eu acredito que não. Muito bem. Então, vamos adiante. Ok, obrigada, tá, Gilberto? Então, vamos adiante agora. Vamos falar dos métodos de coleta de dados. Quais são esses métodos? Teve uma situação ali, uma situação, problema que foi apontado alguns métodos que poderiam ser sugeridos aí quando se faz uma descrição, né, e uma análise de cargos. Não só, mas como é que nós definimos? Quem é que define, afinal de contas, o método? Será que é o diretor da empresa? Será que é o dono da empresa? Veja só, a descrição e análise de cargos, ela geralmente compete, sim, a quem trabalha na área de recursos humanos.
ou é o analista, ou é o assistente, ou é o estagiário. É realmente uma tarefa. Se a gente descreve o cargo do profissional de RH, está lá, que ele tem que fazer. Ah, professora, não tem esse profissional na minha empresa. Então, quem é o responsável pelo departamento pessoal? Ele vai ter que fazer isso. Ah, é o escritório, é terceirizado. Ah, bom, então alguém tem que assumir isso. Ou é o administrativo, mas é preciso ter essa descrição e essa análise de cargos. Qual é o método? Aquele que melhor se enquadrar a cultura da empresa, a realidade da empresa. Então, não adianta eu chegar e dizer assim, ah, não, tem que fazer observação. Vamos ver lá no quadro, observação local. O método mais adequado é a observação. Então, só pode fazer essa descrição de cargo se tiver a possibilidade aí de observar. Mas a gente vai observar quem? Nós vamos observar o ocupante do cargo. Ok. Em que momento? Onde que vai ser isso? Então, a observação... Eu, particularmente, eu já fiz descrição de cargos observando, mas era uma empresa pequena, devia ter aí 30 funcionários e 10 cargos. Então, é possível observar e aí depois analisar o cargo. Então, você vai observar o quê? O que a gente observa? Nós vamos conseguir observar as tarefas. Então, esse método, ele é mais adequado para cargos de grupo ocupacional operacional. Ou seja, tarefas mais manuais, mais simples, repetitivas. Então, eu consigo daí descrever observando as tarefas, né, que vão compor esse cargo, enfim, observando o que o trabalhador está fazendo. Então, aí sim é possível, né, eu fazer utilizar esse método. Mas é claro que quando a gente fala observação, não é você ficar escondido ali olhando, vendo. Não, observar, nessa experiência que eu tive, eram alguns cargos e eu ia lá na indústria, onde realmente no local de trabalho, né, que a gente fala observação in loco. Então, lá onde ele trabalha, lá onde ele executa a tarefa, e vou lá olhar, olha, ele faz isso, descreve. E aí depois você arruma a linguagem, na hora você observa o que ele está fazendo e quais são essas tarefas. Quantas vezes ele faz isso? Ele faz isso 10 vezes. E depois você vai elaborando. É muito interessante também, mas, volto a dizer, somente para cargos operacionais. Um outro método importante também, vamos ver lá no quadro qual seria, é o questionário. Bom, o questionário, ele é utilizado de que forma? Ele é um dos métodos mais utilizados. Na verdade, o questionário, ele é materializado, ele é um papel que você entrega e aí o ocupante do cargo preenche. E um outro detalhe importante, nós temos 100 colaboradores na empresa, nós não temos 100 cargos. Provavelmente, depende, 30% mais ou menos, depende. Porque nós temos, na verdade, várias pessoas, vários ocupantes para aquele cargo X. Então, tem 10 ocupantes. Eu vou fazer com os 10? Não, faz uma amostragem. Pegue 3
ocupantes do cargo X, até para você equiparar. Evite pegar um só, a não ser que só tenha um. Só tem um, então é ele mesmo. Mas é o mais utilizado. Então, hoje, nós podemos fazer isso por formulário, com a tecnologia, quando é possível, cargos administrativos que tem aí o formulário no Google, você encaminha, ele preenche, te devolve, é muito mais prático. Então, são questionários chamado questionário padrão e vai para cada grupo ocupacional, devido aos fatores serem diferentes. Então, ele tem aí um padrão, de modelo de questionário. É claro, você vai perguntar as mesmas, vai fazer as mesmas perguntas no geral, para todos, mas não vai poder esquecer que para o gerente eu tenho que ter perguntas específicas, porque o cargo dele é nível gerencial, ele tem atividades que o operador de máquinas não tem. O encarregado financeiro é diferente do encarregado de RH. Então, eu tenho algumas perguntas que a gente fala, perguntas estruturais, que são perguntas chaves, e aí eu vou encaminhando um percentual desse questionário com perguntas mais objetivas, né? Que são daí desse fator do cargo em si, do setor, enfim. E isso também diferencia, às vezes, no próprio setor, no RH, logística, na engenharia. Bom, tem alguns que são mais, que são diferentes, né? Por mais que sejam analistas, um é analista financeiro, outro é analista contábil, outro é analista fiscal. Diferente, né? Então, tem algumas particularidades que daí devem ser levadas em consideração quando se aplica um questionário, né? Quando se trabalha com esse método daí, tá? Mas ele é o mais comum, é o mais praticado e é bastante eficiente também. Um próximo método de coleta de dados, que nós temos muito importante também, todos eles são importantes, é claro, vamos ver lá no quadro, que é a entrevista. Eu digo sempre que entrevista é método de coleta de dados importante para tudo, na seleção, no desligamento, na avaliação de desempenho, até mesmo em uma escuta que você vai fazer aí para na área da saúde, enfim. É o método mais apropriado para obter informações necessárias para análise e descrição de cargo, descrição e análise de cargos. Eu posso fazer uma entrevista estruturada com o ocupante do cargo e, se for preciso, com o seu superior hierárquico. É a ferramenta, é o método mais adequado. Então, eu vou sentar com aquele ocupante de cargo, ele respondeu o questionário, caso eu vá fazer um outro método, né? Combinando aí os fatores, os métodos, e eu vou entrevistá-lo. Mas me explica melhor como é que é essa tarefa aqui que você colocou. Para o seu cargo, o cargo que você ocupa, quais os requisitos que você acha? Aí a gente muitas vezes tem que explicar. Claro, lembra que eu falei que tem uma lista de competências que o livro da Maria Rita traz, que é muito bacana. Olha, para o seu cargo, flexibilidade é importante, proatividade, às vezes a gente tem que explicar. Então, é trabalhoso descrever e analisar cargos? É sim, só que depois que você tem isso tudo estruturado, facilita muito
todas facilita, é primordial para você fazer toda e qualquer atividade dentro aí no subsistema de RH. Então, voltando ali no quadro, eu já me antecipei um pouco do método combinado. Que eu posso fazer combinar aí, entre esses métodos, a adoção, por exemplo, do questionário e da entrevista. É o mais comum. É o mais comum. Mandamos o questionário, ele vem às vezes incompleto, ele vem com umas palavras que a gente não entende, porque você que está descrevendo, analisando o cargo, você não é expert naquele setor, naquela atividade. Então, na verdade, ninguém é melhor do que o ocupante do cargo para te dizer o que ele faz. E também o superior hierárquico. Então, eu, particularmente, na minha experiência aí, para trabalhar com planejamento de carreira, que a gente está falando do planejamento de carreira, mas a base para planejar carreira é descrever e analisar cargos. Então, na minha experiência, eu sempre combino 2 métodos. Se for preciso, até 3 métodos, se for preciso. Depende da empresa também, depende se você vai fazer a descrição e a análise de todos os níveis, dos cargos de todos os níveis. Eu vou fazer do operacional, eu posso observar, às vezes as pessoas vão ter um pouco de dificuldade para responder o questionário. Eu observo e faço entrevista. Mas eu já entrevistei o superior hierárquico dele, eu já peguei aí um pouco das tarefas que ele tem. Eu tenho que partir de alguma coisa também, né, de uma referência para poder... não pode inventar. Eu vou inventar. Não, é objetivo, lembra? É objetivo, então eu tenho que ter isso. E níveis mais... conforme vai subindo o nível hierárquico aí dentro da organização e a complexidade das tarefas, o questionário de bom tom, formulário no Google, manda, volta, põe prazo, vai e volta várias vezes, às vezes vem incompleto, você não entendeu. E dependendo do cargo, a entrevista. Entrevista, um gerente, um diretor, um coordenador, enfim, linha de staff, aí, cargos mais complexos, sem dúvida, a entrevista é o método mais apropriado. Ainda a empresa Apollo, na nossa resolução da situação problema, vamos ver lá no quadro o que requisita para esse como novo desafio. Ainda trabalhando com a descrição e análise de cargos, a empresa implantando o plano de carreira. Quer saber agora quais são as vantagens e as desvantagens do método de coleta de dados utilizando questionário. Então, de que forma que nós podemos ajudar, né, essa empresa e mostrar para a empresa que o questionário é um método mais adequado ou não. Então, vamos ver lá no quadro as vantagens. É um método mais rápido para levantar as informações e mais econômico. É claro, muitas vezes, se eu vou fazer isso com um consultor de empresa, cada vez que ele vai fazer entrevista, ele vai cobrar. Está lá no pacote dele de entrevistas. Então, o questionário é mais rápido e mais econômico. Desvantagens. Como eu disse, por falta de conhecimento por parte dos colaboradores, referente às técnicas utilizadas na análise de cargos, muitas vezes o preenchimento sai incorreto e incompleto. Então, você tem que ter paciência de ler, devolver de novo, ler de novo, e assim vai algumas vezes.
Nesse método, dificilmente se consegue boas descrições e especificações se fizer sozinho, só o questionário. Vai ter que combinar mais algum método aí para dar certo a descrição e análise de cargos. Mais um momento de perguntas. Aguardo o seu encaminhamento aqui das dúvidas e eu vou dar uma olhada. Olha só, Teixeira de Freitas, legal. Como falado anteriormente, o processo de análise de cargos depende de dados e informações adequadas sobre os cargos. Um método amplamente utilizado é a entrevista com funcionários e gerentes. Só que esse método traz alguma desvantagem. Olha, a entrevista... Só a entrevista, a desvantagem é que ela demanda tempo. Essa é a desvantagem. Então, ela pode onerar um processo de descrição e análise de cargos quando isso é feito por consultor de empresas. Então, ele só faz a entrevista. Se ele for entrevistar aí de 100, ele for entrevistar 30. Então, é um processo mais demorado. Essa é uma das desvantagens, tá? Que pode acontecer. Eu acho que só essa pergunta com relação à entrevista. Pelo visto... Opa! É isso mesmo. Então, essa que é a dúvida, né? Então, é isso. Acaba tendo um pouquinho mais de tempo, né? E, às vezes, tempo é dinheiro, né? Então, seria essa situação mais desvantagem. Fora isso, é um método muito importante. Bom, recapitulando, então, nossa aula... Falamos para entender melhor que planejar carreira é preciso proporcionar ao funcionário, ao colaborador, uma perspectiva de crescimento, mas, antes de qualquer coisa, para qualquer implantação dentro do RH, nós precisamos descrever e analisar cargos. Eu espero que isso tenha contribuído para o seu aprendizado, que você tenha aí entendido cada um desses métodos. E lá no nosso livro didático, como eu disse, ele também tem bem completo mais informações. Olha ali no quadro, tem inclusive algumas referências do Chiavenato, do Dutra e do nosso livro Administração de Cargos, Salários e Benefícios, que está disponível na nossa biblioteca.
Eu vou ficando por aqui, me despedindo de vocês. Um bom descanso.